Boa noite. Saiu do compartimento da tela para editar no seu. Tá na Sim, sua já vou colocar câmera. só Tá, para a beleza. gente se apresentar. Apresentação de seminário da disciplina de Introdução a Estudo de Impacto Ambiental, semestre 2023-2, da Biologia, sétima fase e outros. Professor Soriano. Vamos lá. Quem vai começar Eu. alunos Fred, Lucas e Theo. Lucas vai começar. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai apresentar a análise desse RIMA, que é em relação a obras de pavimentação da BR-163 no Pará. E essa RIMA é de outubro de 2002. Ela é uma rodovia com mais de 800 quilômetros de extensão no coração da Amazônia Legal. Pode passar o slide para mim, por favor, porque eu não consigo. Isso, aí pode passar para o próximo. Aí o modelo desse RIMA, ele foi dividido em estilo perguntas e respostas, então tem alguns blocos, o primeiro bloco de empreendedorismo, depois de situação atual da região, os benefícios e os problemas encontrados na pavimentação, e ele finaliza com os programas ambientais relacionados na área que vai ser implementada. E aí ele diz que um dos motivos dessa pavimentação é a redução dos custos de transporte de carga e promover a recuperação dos transportes como fator de desenvolvimento econômico e social. Então, o cenário da área ali seria uma pavimentação de uma estrada já existente, né, nesses 669 quilômetros da BR-163 até a BR-230. E estaria prevista a implementação e reforma de 1.120 bueiros e a construção de 64 pontes, num prazo de 4 anos a partir da contratação dos serviços. E nessa área, tem algumas áreas de uso especial, que nenhuma delas é cortada pela rodovia, mas elas estão bem próximas ali da área que vai passar, que passa hoje em dia, né? Que foi construída. São 8 unidades de conservação, entre elas o Parque Nacional da Amazônia e a área de proteção ambiental municipal Bom Jardim e a área de proteção ambiental municipal da Praia do Sapo, por exemplo. Tem uma área de uso militar também e 5 áreas indígenas que vão ser cortadas aí pela rodovia. E no caso não cortada diretamente, né, mas assim, próxima. Na década de 70 foi a abertura dessa BR, sem pavimentação, né, com a indenização do governo federal em 2001. Bom, na área de interesse na área diretamente afetada, nas áreas afetadas dessa pavimentação, também tem a presença de 5 sítios arqueológicos, que são um ponto importante quando se trata de licenciamento ambiental, porque o IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Natural, Histórico-Artístico Natural, ele tem poder de parar a obra, sob o princípio da precaução, né, para não acontecer dano irreversível ao patrimônio histórico, e começar a fazer as prospecções nos sítios arqueológicos, caso a obra esteja agredindo algum sítio, ou passando perto. Então, são 5 sítios que foram listados no RIMA, né? Sítio Novo Progresso 1 e 2, Castelo dos Sonhos 1 e 2 e sítio Cachoeira do Curu.
Então, isso é um fator que pode parar uma obra para que se façam prospecção e estudos sobre os sítios arqueológicos quando aparecem durante as escavações, né? E eventualmente já são mapeados. Então, também é um fator bem importante a ser considerado numa obra dessa. E aqui fala um pouco dos programas ambientais que foram elencados no RIMA, né? Otimização dos impactos positivos e mitigação, minimização dos impactos negativos. E foram 15 programas ambientais que vão ser executados, nesse caso, na fase de instalação, né? O plano ambiental de construção, a regulamentação e controle da faixa de domínio, que é uma faixa, se não me engano, de 15 metros, que fica ao lado das rodovias, que é a faixa de domínio da rodovia, que não pode nada ser construído e tal, porque serve para várias coisas, inclusive uma saída de pista no acidente, etc. Ou para canteiro de obras, quando é feita a manutenção e várias outras coisas, né? Treinamento e capacitação da mão de obra, das pessoas que vão trabalhar é, na, na pavimentação, para que elas façam para que elas não gerem dano extra ao meio ambiente com o trabalho, com a operação, né, com a instalação da obra, né? Segurança e saúde dos trabalhadores para prevenir acidentes de trabalho, para prevenir doenças que eventualmente podem acontecer. Recuperação das áreas degradadas, proteção à fauna e à flora, como eventualmente resgate de ninhos, ou com, por exemplo, quando vai ter um corte, eles fazem um corte de uma forma que a fauna possa escapar, fugir, sem ficar presa, né? Trap, né, presa como se fosse uma armadilha, identificação e salvamento do patrimônio arqueológico, prevenção e emergência para cargas perigosas, também né, isso aí tem que ter, comunicação social, que é o pessoal do jornalismo, né, jornalismo, eu tô fechado aqui, né, peraí, é o pessoal que vai fazer o diálogo entre a empresa e a comunidade, educação ambiental também, que são programas que se pede que faça para fazer conscientização, educação ambiental, enfim, nas escolas, nas empresas, na comunidade, no centro comunitário, na área que é diretamente afetada. Né? Apoio às comunidades indígenas que vão ser impactadas, apoio técnico às prefeituras, que às vezes não têm um corpo técnico tão robusto, então precisam de apoio técnico para lidar com as diversas fases do empreendimento, da instalação e operação até. Compensação ambiental, quando vai acontecer alguma degradação, algum corte, alguma ocupação de uma área específica, o licenciamento pede compensação. Gestão ambiental da obra, tanto na fase de instalação como depois gestão ambiental da rodovia. E apoio ao desenvolvimento regional. Então, os programas ambientais, eles servem para que a obra não seja que a degradação aconteça, mas que tenha um contraponto. E o relatório de impacto conclui pela viabilidade ambiental do projeto, né? Lógico que a gente sabe que é assim, eles são pagos para fazer isso, né? E também, eventualmente, tem que ter, essas obras têm que ter desenvolvimento, mas tem que ser feito de uma forma sem tapar o sol com a peneira, ou seja, os impactos têm que ser realmente mostrados como eles vão acontecer, como eles são, e depois tem que ser mitigado, tem que ser pago as compensações que tem que ser pagas e tem que ser fiscalizado para que o que se prometeu antes da instalação seja cumprido depois, quando os impactos acontecerem, e que os impactos que não estavam previstos sejam consertados, vamos dizer assim, né? Então, a conclusão do IMA aponta para a viabilidade ambiental do projeto, considera que os principais processos de degradação ambiental e da qualidade de vida já estão instalados e que a obra pouco iria contribuir diretamente para a introdução de novos processos de degradação, que é um absurdo, né? Falar isso. E a acessibilidade que a rodovia irá incrementar tornará disponível recurso para a orientação sustentável de seu desenvolvimento. Tudo mentira, porque o dinheiro que vai se oferir ali não fica ali
O dinheiro a mais que se vai ganhar fazendo uma rodovia dessas vai para outros lugares, vai para outros locais, não vai ficar de desenvolvimento para a região, senão alguns empregos, subempregos e os danos, as internalidades negativas do projeto, como se diz, né? Esse aqui é um deles, né? Isso aqui é uma matéria de 2023. Agora, terras indígenas impactadas pela BR-163 estão sem acesso aos recursos da mitigação. Então, tudo que se prometeu e que se botou no papel lá atrás, durante o procedimento, tudo não, né? Mas nesse caso, começou a ser cortado e mudou o governo, e o governo começou a parar de pagar o que tinha que pagar por causa da mitigação dos danos ambientais da obra, né? Garimpo e outros crimes ambientais aumentaram a degradação nas terras indígenas Baú, Mecranote e Panará, depois do corte de verbas que inviabilizou os projetos para o fortalecimento da proteção aos territórios. Eu li essa matéria e ele diz que a FUNAI fechou as portas para os representantes dos indígenas nessa região, no último governo, né, a gente sabe, não vamos citar aqui, e começou a ser sucateado, como foi sucateado vários outros órgãos da área ambiental que protegem o meio ambiente de propósito, a gente sabe. Eu queria acrescentar só um ponto que a gente também tentou procurar as audiências. No caso, eu pesquisei as audiências, eu achava somente a divulgação das datas das audiências, mas eu não achei transcrição das audiências. E a única notícia que eu achei falando da audiência em si era de um site pago, então eu não tive acesso ao conteúdo da audiência por causa disso. Mas tudo envolvendo esse RIMA parecia que estava sendo o máximo possível para que não tivesse contato com as informações que vinham diretamente das pessoas que seriam afetadas por ele. Tive essa impressão. Você não tinha acesso à opinião pública diretamente, somente através do RIMA em si e a opinião do governo. Tu acha, por exemplo, comentários sobre a audiência do site oficial, mas não falando sobre a opinião pública, falando sobre os pontos positivos da rodovia em si. E outra coisa é que estava tendo outro processo recentemente, mais ou menos, acho que foi 2015, que eles também estavam passando para reformar a rodovia, em partes que elas estavam com danos, etc., etc., que também teve que acontecer audiências para essa reforma. Eu não estou conseguindo enxergar o compartilhamento de tela do meu computador, por isso que eu vou ficar olhando para baixo, mas a próxima notícia, ela fala sobre os impactos ambientais da BR e ela nas cidades que são cortadas pela rodovia. Ela fala basicamente que a BR causou um aumento de temperatura, um aquecimento das camadas da superfície terrestre, do calor e da diminuição da umidade do ar, além das influências indiretas, tem uma influência mais direta no meio ambiente causado pela própria rodovia. E não pelo que ela trouxe em si, mas pela própria rodovia que houve um aumento nessas temperaturas. O próximo, passou já, como eu não estou enxergando, é um estudo de dissertação que ele fala sobre as tramas políticas e os impactos socioambientais na Amazônia. Basicamente, essa rodovia, se tu pesquisar, tu encontra diversos trabalhos relacionados à política, tanto de dissertação de mestrado, TCC, etc., que foram desenvolvidos focando tanto nas influências relacionadas à população das cidades, quanto pelas populações indígenas que estão ao redor. Porque essa rodovia, ela causou um impacto muito grande, não só positivamente, que é o que basicamente eles colocam no RIMA, mas negativamente, por causa que, como o colega Fred falou anteriormente, essas populações indígenas, elas não estão tendo acesso a recursos de mitigação, elas não estão sendo apoiadas por causa do governo anterior, os órgãos foram sucateados, elas não tinham acesso. Em 2022, se eu não me engano, eu fui a um congresso onde uma das congressistas que apresentou, ela falou um pouco sobre essa rodovia e ela é basicamente uma das pessoas que faz as medidas de mitigação relacionada à passagem de fauna nessa rodovia,
mas é um trabalho mais da organização dela, não do bar em si. Saiu por parte mais dela e de outras pessoas relacionadas, e ela falou como tem sido um processo bem desgastante para essas populações, de tentar entrar em contato, e tentar ter uma troca, trazendo também o ponto de como eles foram afetados por essa rodovia. Basicamente, também ela tinha que fazer um trabalho de conversar com essas populações e escutar o lado deles de como seria interessante a mitigação de fauna e de como essas populações gostariam de fazer essa mitigação, por causa que, basicamente, o governo chegava lá e fazia o que achava necessário sem levar em consideração qual a vivência dessas pessoas naquele ambiente e o que elas viam todos os dias acontecendo. E, bom, ela fez o trabalho, estava funcionando muito bem a parte dela, mas é um trabalho numa escala muito pequena comparado à extensão da BR, né? Ela, como disseram anteriormente, mais de 800 quilômetros, é muito grande. O próximo é outro estudo de caso envolvendo a BR em si e o desafio que veio em torno dela para a sustentabilidade, o que ela causou em relação a isso. É um relatório de dezembro de 2005, então ele é bem antigo, está atualizado, considerando que vai fazer agora quase 20 anos, né? Chegaremos logo em 2025. Mas aí já traz um pouquinho sobre o que essa rodovia poderia estar causando e causa ali nos arredores. A próxima notícia é uma notícia muito interessante, porque como eles trouxeram no próprio RIMA, essa rodovia ela trazia bastante acessibilidade às pessoas, mas ela trouxe bastante acessibilidade para os outros meios também. Seria as rotas do tráfico. O tráfico de animais é um ponto muito forte naquela região. Tu encontra, inclusive, diversas notícias sobre o tráfico de animais naquela região, que é uma das principais rotas do Brasil para o tráfico de animais. Daí não só traficantes de drogas também, porque essa rodovia também é muito utilizada para o tráfico de drogas, armas e cigarros, mas o tráfico de animais é um dos pontos principais, falando, por exemplo, no impacto ambiental. Essa rodovia ela é utilizada para levar os produtos até regiões do sul e do sudeste do Brasil, e é a BR-163, que é tratada aqui no relatório, e a BR-262, que são as principais rotas de tráfico de animais no Brasil. Eles se aproveitam justamente do movimento dos veículos, dessa intensa movimentação que tem nessas rodovias, para fazer o tráfico de animais e é tratado mais a fundo na notícia em si. Basicamente, se tu pesquisar, essa seria a última notícia, né? Mas se tu pesquisar, tu encontra diversas notícias falando sobre tráfico de animais, tráfico de crianças, inclusive, tu consegue encontrar notícias sobre tráfico infantil, é uma rota utilizada para o tráfico infantil. Tem diversas notícias sobre os pontos negativos da BR em si. E outro ponto que eu queria trazer é uma opinião pessoal sobre o RIMA em si, que eu tive a sensação que durante todo o RIMA a análise era bem superficial. De todos os pontos tratados em animais, eles citavam os animais principais da região, mas não parecia que teve um estudo a fundo de como daqueles animais, das espécies que seriam mais afetadas, etc, etc. Durante todo o desenvolvimento do RIMA, eu tive a impressão de que ele teve uma análise só para abafar a opinião e te deixar num caminho de que é verdade. Essa rodovia é importante, mas sem passar os pontos que seriam importantes para uma análise mais a fundo. Principalmente quando a gente trabalha com a mitigação, com evitar problemas futuros. E eu entendo que era uma rodovia que eles estavam com mais urgência de querer fazer, porque seria um ponto econômico importante, mas ainda assim o relatório me trouxe essa sensação de informações incompletas na maioria dos seus tópicos. E muito obrigado pela atenção. Eu não sei se algum de vocês querem comentar mais alguma coisa. Não, acho que foi contemplado também. Eu ia falar só isso, assim, que eu achei bem superficial, assim, no quesito de impacto ambiental e também não falar tanto sobre os possíveis impactos em terras indígenas, como poderiam ser mitigados isso, né? E
Acho que é isso também para mim. Uma coisa importante dizer também é como no papel é bonito, mas depois na prática é muito É, difícil de conseguir se fazer Hum. acontecer as coisas que estão escritas lá. E aí tem que judicializar e etc. Então, uma coisa que quando a gente analisa e participa de um procedimento desse, a gente tem que sempre ter em mente que, por mais que prometam, vai ser assim, vai ser assim, vai ser compensado, vai ser isso, não vai, né? Na É, prática é outra coisa. pois é, Uma é coisa que você engraçado que percebe, eles têm. Pode falar. não, que você percebe muito acho que nos rimas no geral, sempre parece muito tudo muito bom, muito bonito, tipo, vai dar tudo certo, né? E, na verdade, é sempre interessante para analisar isso e ver o contexto, né? Como a gente vai ver notícias, essas coisas, que aí você vê a realidade do impacto daquilo, da implementação daquele negócio. Porque se for Eu só acho pelo que rima, você vai falar, tá tudo bem ali, tá perfeito, só dá. Eu acho que é interessante, até no final da fala, da conclusão do Rima que o Fred falou, que o próprio Rima fala que não vai ter impactos diretos, como se os impactos indiretos não fossem impactos a serem levados em consideração também. É verdade. Mas ele, como se não fosse uma problema. Não é direto, então a gente não precisa pensar nisso. E também tem, por exemplo, o Rima ele tem 15 projetos para de mitigação, de terras indígenas, etc., fauna e flora, etc., etc., etc. Mas quando a gente vai atrás, a gente percebe que a maioria deles foi só no nome mesmo, foi só pelo Ficou no papel. relatório em si, como ele disse anteriormente. sim, muitas vezes é feito, é licitado e é feito de qualquer jeito. A empresa que ganha também não está nem aí e a E uma coisa fiscalização. que é só, tu falou empresa agora, e eu lembro que eu li uma notícia também que agora a BR-163 ela não está mais na mão da mesma empresa, não, ela foi para a mão do governo, se eu não me engano, agora. E outras notícias que eu vi bastante é sobre o aumento do pedágio, que está bem, se eu não me engano, aumentou cerca de 20% o valor do pedágio desde o último aumento, né, não em comparação ao valor inicial, mas estava tendo bastante reclamação a esse aumento muito grande e pelo que eu vi a rota tipo de caminhoneiros e etc era um valor que tu chegava a pagar cerca de 500, 800 reais pela passagem na rodovia mais ou menos completa, assim. É o preço que ia baixar, eles cobram no pedágio, né? Às vezes é uma concessionária de fora, é complicado. Exato. E daí você também para pensar em quem que está realmente economizando com isso, né? Quem está sendo beneficiado com isso. Se eram as pessoas ali realmente da região, né? Se eram É para só realmente ajudar a comunidade ou se eram grandes negócios, né? Enfim, é né? grande negócio, né? Porque só o grande Exato. negócio que vai ter a compensação de não, eu vou gastar 800 aqui, mas eu vou ganhar milhares numa venda de tal produto. Exatamente. Sim, É isso. o modal de transporte rodoviário, ele é caro e antigo, dispendioso e demorado, mas ele serve a uma ordem muito maior, que é o gasto de petróleo, a venda de veículos, a prospecção de petróleo para fazer asfalto, para fazer combustível, as máquinas. Então, quem ganha dinheiro não é quem produz aquele produto que vai ser transportado ali. Quem ganha dinheiro é quem vende o caminhão, quem vende pneu, quem vende o asfalto, faz o asfalto, quem faz a obra. E há 100 anos, quem manda no mundo, que são os Rockefeller, que são os refinadores de petróleo, influenciam nessa decisão de ter veículos que gastem bastante combustível para fazer praticamente tudo. Então, o preço de um produto, a grande parte é gasto de combustível e serve a essa indústria. Profundo demais. Não. Várias reflexões aí, mas é verdade. Enfim, mas Vamos. é interessante porque se tu vê, na verdade, boa parte das rodovias aqui as maiores rodovias do Brasil tem alguma história de conflito indígena, tratando com principalmente morte, genocídio indígena, muitas delas têm por trás da sua construção uma grande história do genocídio e uma falta de compensação. Eu acho interessante
trazer esse ponto para o próprio relatório em si também. Mas sem dúvida, Acho que é isso. a história do Brasil de 500 anos É para uma cá história no. é uma história que é baseada em ocupação do território com ataque e genocídio aos povos indígenas, povos nativos. E é. Exato. É. Valeu. Bom, posso parar aqui a Valeu. gravação? Obrigado, gente. Uhum. Pode. Tchau. Valeu. Espera aí. Stop share. E parou de gravar. Ah, tá. Stop recording.